Pessoal, hoje a gente vai meditar nessa parábola, né, que a gente recebeu aí o papelzinho. Eu vou pedir para alguém fazer a leitura. Quem é que gosta de ler? Vai, Vavá. A parábola do rico insensato. E disse-lhe da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele me disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasava ele em si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que parecia agir tesouros e não é rico para comer. Lucas 12, 13 a 20. Pronto. Seja bem-vinda, Miriam. Que bom que deu certo hoje, né? Pessoal, para contextualizar, né, esse momento em que Jesus conta essa história, que eu acho muito maravilhosa e com muitas verdades para as nossas vidas, né? Jesus está pregando para uma grande multidão e ele está falando coisas maravilhosas, como, por exemplo, ele está dizendo: olha, vocês não vendem 5 pardais por 2 asses, não é tão baratinho, né? Mas nenhum deles está esquecido diante de Deus. E vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus está falando essas coisas maravilhosas quando ele é interrompido por um homem, né, que a gente leu aqui. Um que estava na multidão ouvindo essa mensagem maravilhosa, chega para Jesus e interrompe Jesus para que Jesus resolva um problema dele, né? Qual é o problema dele? Ele está diante de uma briga por herança, né? Tão comum, né? Com certeza aqui a gente conhece histórias de brigas de irmãos por herança, né? Infelizmente acontece demais. Na época de Jesus já acontecia e hoje acontece muito também. E aí aquele homem vai até Jesus para que Jesus resolva o problema dele. Na verdade, ele foi até Jesus para que Jesus resolvesse o problema dele e ele saísse dali com uma boa quantia de dinheiro, né? Depois de Jesus resolver o problema da briguinha entre ele e seu irmão. Mas é interessante que aquele homem, ele foi até a pessoa certa, ele foi até Jesus, né? Mas ele não foi por um motivo certo. Ele não foi até Jesus porque ele queria conhecer mais sobre Jesus, porque ele queria saber sobre como ele poderia ter os seus pecados perdoados, porque ele queria saber como ele poderia um dia ser salvo e morar no céu. Ele foi até Jesus porque ele queria dinheiro, né, para ser bem direta. E a gente vê que muita gente, infelizmente, faz isso até hoje, né? Pessoas que querem ir até Deus para receber algo de Deus. Não, eu vou buscar a Deus porque eu quero prosperar financeiramente, porque eu quero que Jesus resolva esse meu problema, porque eu quero que Ele me abençoe para eu ganhar uma casa própria ou resolver o problema do meu casamento, né? E será que Jesus, Ele veio para isso? Né? Será que ele veio para resolver o problema financeiro, o problema da briguinha entre aqueles irmãos? Ele veio para isso? Não. Claro que ele pode nos abençoar e ele promete que vai cuidar das nossas vidas se a gente buscar ele em primeiro lugar, né? Como a gente já falou outras vezes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Mas Jesus, ele veio por um motivo muito maior. Ele veio para resolver um problema muito mais grave do que aquela briguinha entre irmãos. Ele veio para resolver o problema do nosso pecado, que nos afasta de Deus.
Ele veio, na verdade, para nos reconciliar com Deus, né? Então, por isso, porque aquilo estava além da missão de Jesus, não foi para isso que ele veio, ele responde aquele homem, né? Jesus responde àquele homem até com uma pergunta, né? O que é que Jesus diz? Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quem diz que é essa a minha missão, de resolver essa briguinha aí de vocês, né? A minha missão é outra. E aí, nesse momento, ele deixa de falar só com um homem e se dirige à multidão, né? A gente vê que agora ele não está falando mais com o homem. Ele quer ensinar, através daquilo, uma verdade para todas as pessoas que estavam lá. E para nós que hoje podemos ler essa história na palavra, né? Na palavra de Deus. E aí ele diz, olha, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A nossa vida vai muito mais além daquilo que a gente possui. E aí, nesse momento, Jesus começa a contar a parábola. Trouxe aqui até uma figurinha, né, para ilustrar aqui a parábola, né? E a parábola começa com um homem rico. Ele já era rico, ele já tinha muitas posses, mas o campo dele começa a produzir muito mais, de maneira que ele, depois de produzir tantos cereais, ele não tem mais nem onde guardar esses cereais, de tanto que o campo produziu. E ele se vê num dilema. Ele diz, o que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho nem onde guardar, onde armazenar tudo que o campo produziu. O que é que eu vou fazer com tanta coisa? E ele diz, já sei. Eu vou destruir os celeiros antigos, né, os pequenininhos, e vou construir grandes celeiros. E aí vai dar tudo certo. E depois de eu fazer isso, eu vou dizer à minha alma, come, bebe, regala-te, folga, descansa, porque tu tens muitos bens, tu tens depósitos bens para muitos anos. Só que aquele homem não imaginava que algo ia o surpreender naquela mesma noite. Jesus conta que naquela mesma noite alguém apareceu a ele. Quem? A gente já leu. Quem foi que apareceu para ele? Deus apareceu para ele. Deus apareceu para ele. Deus disse, louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E eu quero que a gente aqui juntos medite, né, reflita na vida desse homem, mais especificamente nesse versículo que Deus aparece para ele e o chama de louco. Um termo tão forte, né? Louco é alguém que perdeu a sanidade mental, é que vive de uma ilusão, é alguém que está fora de si. Mas Deus usa esse termo para falar com aquele homem. Por que vocês acham que Deus chamou aquele homem de louco? Quem pode... Porque eles já valorizavam a riqueza, eles só viam os bens materiais. Só pensava nos bens materiais, né? Tanto é que ele tinha tanto que não cabia mais, né? É. A ganância, a avareza de ter mais, né? E é isso mesmo. Eu meditando nessa questão desse homem, né? E desse termo louco, né? Que Deus se refere, um termo tão forte que Deus se refere a ele. Eu fiquei pensando, por que Deus chamou aquele homem de louco? Por que ele era louco? Né? Um homem que ele era trabalhador, com certeza, para ele chegar naquele estágio, né? Ele era um homem trabalhador, diligente, estratégico, mas que faltava ali muita coisa, né? Apesar de ter
um bom trabalho, né? A Bíblia não fala nada negativo em relação que aquele homem conseguiu aquilo através de meios corruptos, não, né? Ele era até um trabalhador, diligente, mas em nenhum momento da história a gente vê ele reconhecendo que por trás daquelas bênçãos que ele recebeu, existia alguém que era digno de ser louvado, que era digno de receber dele a gratidão. Em nenhum momento ele pensa, puxa, se eu prosperei, se eu consegui tantas bênçãos, é porque existe um Deus que é muito maravilhoso. Ele não faz isso. Ele tem um coração insensível, ele tem um coração ingrato. Ele não percebe que se o campo dele produziu, é porque Deus mandou sol, é porque Deus mandou a chuva, porque Deus criou a plantação. E ele não reconhece que tudo vem de Deus, e Deus merece a nossa gratidão, né? A Bíblia diz... Ele não foi grato, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que nós temos de bom nessa vida vem de Deus. Será que nós somos gratos? Aquele homem, ele não foi grato. Ele não conseguiu ver por trás daquilo, das bênçãos que ele estava podendo usufruir, a mão de Deus, a mão do Criador. Ele também... Eu acredito que Deus chamou aquele homem de louco porque ele era cego. Ele só conseguia ver, como vocês falaram, ele só conseguia ver o material. Ele não conseguia ver além daquilo que é visível. Ele não conseguia ver o invisível, o eterno, o atemporal, o que vai além dessa vida. Ele só conseguia ver aquilo que os seus olhos poderiam contemplar. Ele só conseguia ver esse mundo como real, e a gente sabe que não é. Esse mundo não é o real, né? A Valesca falou semana passada, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas aquele homem só vivia do pão, do material, dos prazeres, daquilo que esse mundo poderia oferecer. Ele não pensava que ele tinha uma alma imortal, que um dia está diante de Deus. Ele era cego, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não pensar, para não entrar na loucura desse homem e achar que isso daqui é o que realmente importa, que essa vida é a real, porque não é. Porque essa vida é passageira, e um dia a gente vai estar diante de Deus. Aquele homem não pensou nisso, por isso que ele foi louco. Aquele homem, será que ele era rico mesmo diante de Deus? Ele podia ser rico diante dos homens, mas diante de Deus ele não era rico, ele era pobre. Ele era pobre porque ele não tinha o principal. Talvez fosse mais pobre dos homens, né? Com certeza, com certeza. E aí eu me lembro quando Jesus fala de um determinado grupo de pessoas, ele fala isso lá em Apocalipse, que eles diziam, né? Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Assim era aquele homem. Ele achava que tinha tudo, estava satisfeito com aquilo que ele tinha, mas ele mal sabia que diante de Deus ele era cego, pobre, miserável e nu, porque ele não tinha o principal. Ele podia ter o mundo inteiro, mas ele não tinha Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus, que é o principal. E aquele homem, ele era louco também porque ele era egocêntrico, ele só pensava nele próprio. A gente vê no texto várias vezes pronomes que se referem à possessão pessoal. Eu, meu, minha alma. Pensava consigo mesmo. Ele era um homem que vivia para ele. Em nenhum momento ele pensou, se eu tenho muito, eu vou dividir com quem não tem. Ele não pensava no próximo, né? A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas ele não amava o próximo, ele amava só a ele mesmo. Quem estava no centro da sua vida era o seu eu, o seu ego. O seu eu reinava, a alma era dele, por isso que ele dizia, direi a minha alma. A alma pertencia a ele, não a Deus. Ele vivia o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Eu quero me satisfazer, o objetivo da minha vida é satisfazer os meus
prazeres, é a busca pelo prazer. E será que os prazeres dessa vida preenchem essa sede que o homem tem? Não, quando a gente vê que ele era rico, aquele homem, ele já era rico, mas ele queria mais. E as coisas desse mundo são assim, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porque as coisas desse mundo, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa, não satisfazem o anseio interior da nossa alma. Isso é tão verdade. Se fosse por isso, os ricos milionários não se suicidariam. Exatamente. Exatamente. Sabia que os países onde o índice de suicídio é maior são os mais ricos? Porque as pessoas, elas atingem tudo que elas anseiam, né, materialmente, mas não conseguem, o vazio continua, elas não conseguem preencher o vazio da alma delas, né? E Jesus diz, né, para a mulher samaritana, e diz para a gente também: se tu beber da água dessa vida, se tu beber dessa água, né, e ele está referindo às águas dessa vida, né, tu vai voltar a ter sede. Porque as águas dessa vida não preenchem a sede da nossa alma. Mas tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Uma fonte vai jorrar de ti para a vida eterna. Só Jesus pode preencher essa sede que a gente tem no nosso interior. Mas aquele homem, ele achava que ele tinha segurança para muitos anos. Ele diz: olha, eu tenho um depósito para muitos anos. Era uma falsa segurança, né? O que é a vossa vida? A Bíblia diz: vós sois como uma neblina que vem e logo se dissipa. E num minuto, num instante só, Deus mudou a vanglória daquele homem, o orgulho. Deus pediu a alma dele. E em vez de ter uma longa vida cheia de prazeres, ele teve um funeral. E o pior, uma prestação de contas a Deus, sem estar preparado. Ele não estava preparado. Ele era louco porque ele não sabia, ele não pensava que aquele estilo de vida dele, de viver para si próprio, de ser egocêntrico, de não agradecer a Deus, de não pensar em Deus, de não buscar a Deus, de não pensar no eterno, o estava condenando eternamente. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta aquele homem ganhar o mundo inteiro? Para quê? Será que ele pode levar? Será que no caixão dele ele estava levando os cereais ali que ele conquistou? Não, ele estava ali, de mãos vazias. E o pior, sem estar preparado para enfrentar o juízo de Deus, porque a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Um dia a gente vai estar diante de Deus. Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perder-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, ganhá-la. O que é que vale mais a pena? A gente querer ganhar essa vida, eu vou aproveitar como aquele homem. Eu vou aproveitar a vida com todos os prazeres que o mundo tem para oferecer, com tudo que essa vida tem para mim, e eu vou buscar as coisas dessa vida. Eu quero ganhar, eu quero aproveitar a vida e perder o que importa, a vida eterna. Ou será que vale a pena? Não vale a pena muito mais a gente deixar uma vida de pecado, deixar uma vida sem Deus, para viver uma vida com Jesus e ter a vida eterna? Claro que vale mais a pena, né? Aquele homem, ele era louco, porque ele não estava preparado, porque ele não se preparou para estar para aquele dia, achando que ele teria, talvez ele até pensasse: não, quando for mais para frente eu penso nisso. Mas essa é uma necessidade urgente, que a gente nunca pode deixar para depois. A nossa vida com Deus é mais urgente do que qualquer outra coisa nesse mundo. É mais urgente do que a vacina que a gente tem que tomar. Quem não tomou, né, está apressado para tomar. Mas o nosso relacionamento com Deus, esse encontro com Jesus, que vai decidir a nossa eternidade, é mais urgente do que qualquer outra coisa nessa vida, né? Será que se Deus nos pedisse a alma hoje, nós estaríamos preparados? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Será que nós estamos preparados?
Só há uma maneira de estar preparado. É nos reconhecendo pecadores. E crendo no que Jesus fez, que naquela cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Ele conquistou a salvação em nosso lugar. E quando a gente invoca o nome dEle, quando a gente invoca, recebendo Ele no nosso coração, Ele nos transforma e Ele passa a ser o nosso tesouro. Jesus diz, não ajuntem para vós tesouros nessa terra, onde a traça corrói, o ladrão leva, né? Mas ajuntem tesouros no céu, onde não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro está nas coisas dessa vida? Pode ser que não seja o dinheiro, mas ele não pode estar em nada desse mundo que não seja Deus. O nosso tesouro tem que ser Jesus. Amém? Vamos colocar só uma música aqui.